No outro vídeo, eu já expliquei a história do descobrimento das mudanças climáticas, ou da nossa capacidade de alterar o clima em função da emissão de gases, né? Que era uma coisa, pelo menos 150 anos, as pessoas começaram a desconfiar que isso poderia ser um problema. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar algumas informações para ilustrar um pouco melhor a ordem de grandeza do volume de energia e do volume de gases que a gente está tratando quando a gente fala do problema das mudanças climáticas. Então, para começar a conversa, a primeira coisa que eu queria mostrar é esse gráfico aqui. Está no trabalho, eu acho que de 2009 e disponível nesse site aí que está o endereço embaixo, da NASA, em que eles mediram a radiação que chega na Terra e a que sai por mais de uma maneira, que eu vou explicar rapidamente, e fizeram uma média dessas medidas ao longo de 10 anos. E o resultado é o que está representado nessa figura. Então, para começar lá em cima, né, do Sol que está chegando, a radiação incidente é 340,4 watts por metro quadrado. Essa é a unidade que está todos os valores que aparecem nesse gráfico. Então, isso é uma média ao longo de 10 anos. Se você for no alto da estratosfera e for medir quanto de sol chega lá, durante o dia chega a 1.300, 1.400 watts. Então, o que acontece é que, na média, ao longo de 24 horas, ou melhor, fazendo isso ao longo do ano inteiro, já que a duração do dia também varia dependendo da época do ano, você vai ver que essa potência máxima do Sol ela é mais ou menos dividida por 4 quando você vai chegar na média. Então, se você medir a potência e dá 1.300, a média ao longo de um período grande, como um ano, vai dar um quarto disso. Isso acontece por causa das noites e por causa da duração dos dias também variar ao longo do ano, né? Então, desses 340 watts por metro quadrado que chegam na Terra na média, 77, então uma parcela significativa, né, já dá 20%, já é refletido na entrada, pelas nuvens e outras partículas na própria atmosfera. Mais ou menos a mesma quantidade, também é 77, está ali do lado esquerdo da figura, você tem a quantidade de calor que vai ser absorvida pela atmosfera na entrada. Mais uma outra quantidade vai ser refletida na superfície do solo ou da água, e aí o que vai ser absorvido pelo solo, na verdade pelo solo e pela água, o que vai ser absorvido pela superfície vai ser mais ou menos uma metade do que chegou. Então dos 340, 160 vai ser absorvido. Mas seguindo aquilo da expressão do Planck, que eu já comentei em outro vídeo, a gente sabe agora, né, há mais de 100 anos, que qualquer corpo aquecido vai emitir um espectro de radiação característico que depende da temperatura dele. Então, como a temperatura média da Terra é uns 300 graus Kelvin, então a gente sabe qual é a quantidade de infravermelho que o planeta Terra vai emitir. Se o planeta fosse muito quente, como um desses planetas incandescentes que a gente ainda tem no sistema solar, a gente estaria emitindo muito mais radiação. O planeta seria uma brasa, né? É o que acontece com Vênus, se eu não estou enganado. Mercúrio ou Vênus. Então, o que acontece, no nosso caso, é que essa radiação é bem menos intensa do que a de um corpo que está a uma temperatura tão alta, mas ela é significativa. Então, disso que o planeta emite, se não houvesse atmosfera, isso ia tudo para o espaço e a gente ia ter uma temperatura, sei lá, como a gente tem na Lua, por exemplo, ou em algum outro planeta com atmosfera
mais rarefeita pelo menos, né? Mas ainda bem que a gente tem atmosfera e tem gases e água produzindo efeito estufa. Então o efeito estufa garante que disso que a Terra está emitindo, que iria para o espaço, a maior parte vai ficar aqui na atmosfera por muito tempo. Então o que acontece é que o total que é emitido para fora do planeta, que é o que está na ponta da seta vermelha nesse gráfico, é ali os 239,9 watts por metro quadrado na média. Então veja que a temperatura do planeta depende um pouco da radiação do Sol que acabou de chegar, mas ela depende muito mais do calor que já estava aprisionado aqui. Então, quando o Fourier dizia que a temperatura no planeta deveria ser muito baixa se a gente não tivesse efeito estufa, o que ele estava tentando dizer, ele não tinha instrumentos para medir como a NASA tem hoje, com um conjunto de satélites imenso e sofisticado para medir todas essas coisas, era que se não houvesse essa componente de calor retido no planeta, a temperatura média ia ficar muito baixa. Então o que acontece que possibilita a vida na Terra, entre outras coisas, é o fato da gente ter um efeito estufa significativo. Então isso garante que durante o dia a gente absorve um pouco de calor, mas à noite uma parte desse calor vai ser liberado. E na verdade, quando você pega a temperatura da Terra que está a 300 Kelvin, para fazer a Terra chegar nessa temperatura, você precisa que a gente tenha o clima do jeito que tem hoje. Dizendo de outra maneira, se você colocasse a Terra a 0 Kelvin, no zero absoluto, e botasse ela do jeito que ela está aqui hoje, ela ia demorar muito tempo para acumular calor. Então, vamos dizer assim, dia após dia, a temperatura média do planeta ia aumentando um pouquinho, e em algum momento ela ia estabilizar perto dos 300 graus Kelvin, onde a gente está estabilizado agora. Então fica o endereço ali, tem mais texto para quem estiver interessado em mais algum detalhe. Então o que é importante dessa discussão, que eu levo para isso que eu chamei de balanço energético, é que o nosso planeta tem uma emissão de 239 watts por metro quadrado. E a área do planeta é imensa. São 510 milhões de quilômetros quadrados. Você convertendo para metro ao quadrado vai dar esse 5,1 vezes o 10 com mais 13 zeros. Então, o produto dessas duas coisas, eu tenho emissão por área e eu tenho área, o produto vai dar a potência total que a Terra emite. E isso é absurdamente alto. Então a potência que a Terra emite para o espaço é da ordem de 173 mil terawatts. Só para colocar em perspectiva, o consumo total da humanidade, somando todas as fontes de energia primárias que a gente tem, então desde da energia das hidrelétricas para produzir eletricidade, até o carvão, o gás e o petróleo, a média do nosso consumo em 2019 foi de 20 terawatts. Então são cerca de 10 mil vezes o calor que a Terra emite para o espaço é cerca de 10 mil vezes mais do que toda a energia que a gente consome no planeta. Então, isso algumas pessoas tentam usar de argumento para dizer que nós somos incapazes de alterar o clima do planeta, já que o planeta é uma coisa tão grande, tão imensa, e ele mesmo tem tanto calor, como que a gente poderia alterar isso, né? Mas é óbvio que isso está errado.
E aí, tem aqui o relatório do IPCC, que eu quero mostrar mais especificamente esse capítulo que está aqui no endereço embaixo da imagem que vocês estão vendo. Mas aqui, enfim, você pode ver quem são os grupos, quem são os pesquisadores, como eles foram escolhidos. E, na verdade, o IPCC não faz exatamente uma pesquisa, eles fazem um relatório. Então, esse aqui é o painel intergovernamental para mudanças climáticas. E o que eles fazem é rever toda a bibliografia, comparar estudos de diferentes autores, diferentes países, diferentes agências financiadoras, etc., para compilar isso tudo e tentar chegar na melhor estimativa possível de quais estão sendo os efeitos das mudanças climáticas que a gente consegue medir e quais são os que a gente não consegue medir. Então vamos dar uma olhada aqui nesse PDF que eu falei do capítulo 8, que ele trata mais especificamente do que eles chamam de força radiativa antropogênica. Então, é a parcela desse calor que está ficando a mais no planeta por nossa causa e o que está mudando disso por causas naturais. Porque, é claro, se a gente pretende quantificar essas coisas e atribuir quem é o culpado, a gente também precisa ter certeza de que não é o planeta que está produzindo essa mudança por si só, né? Então eu já vou pular aqui para a página 677. Isto. E aqui a gente tem um gráfico que não é a concentração do gás, já que cada gás vai absorver radiação de uma maneira diferente. Então isso é um gráfico de força radioativa. Então, ao longo do tempo, no caso dessa curva em vermelho aqui é para o gás carbônico, a quantidade de carbono na atmosfera lá em 1850, ela segurava 0,1, 0,15 watts por metro quadrado de radiação, daqueles 239 por metro quadrado que a Terra emite naturalmente para o espaço. Então, ao longo do tempo, foi aumentando a concentração de gás carbônico e foi aumentando essa força radioativa devido ao carbono. E acontece algo semelhante com outros gases, né? O metano aparece sempre como o segundo, mas tem uma discussão importante sobre isso agora, porque nos últimos anos, vários relatórios, vários estudos começaram a mostrar que a gente não estava medindo totalmente o metano que a gente estava emitindo, porque estava aparecendo mais na atmosfera e, enfim, não tinha uma outra fonte natural que explicasse isso. E aí no final do vídeo eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o caso do metano. Então o que acontece é que essa força radioativa parece pequena. E quando você contabiliza todas elas, o que a gente consegue compilar, né, está compilado no relatório do IPCC e extensamente debatido na literatura, é que existem vários gases que a gente colocou, os principais deles são o gás carbônico, que está aqui, e o metano, que estão aumentando essa força radiativa. Então, eles estão acrescentando calor ao sistema planeta Terra. E tem alguns outros gases e efeitos que a gente produziu que, por interagir com nuvens, etc., como no caso dos aerosóis, eles tendem a diminuir a quantidade de calor que está aqui na atmosfera. Porque, por exemplo, eles vão aumentar a quantidade que é refletida do Sol na entrada, né? Então, na verdade, quando a gente fala de uma força radioativa da ordem de 2 watts por metro quadrado, que é o que está aqui, isso é a resultante de tudo que a gente colocou na atmosfera, contando inclusive coisas que a gente colocou que estão aumentando a reflexão da luz no alto da atmosfera. É claro que tem uma incerteza enorme na medida de algumas dessas coisas, porque a gente coloca gases na atmosfera, a gente pode estar mudando, por exemplo, o padrão das nuvens. Então pode estar formando mais nuvens em algum lugar,
e pode estar formando menos nuvens em outro. E a quantidade de luz que vai ser refletida também vai depender do tamanho das partículas, da temperatura da nuvem e da altura em que essa nuvem está formada. Então isso também é uma outra fonte de incerteza enorme que a gente está estudando. Eu volto a esse ponto em algum momento mais para frente, né? Então nesse gráfico aqui, ó, tem uma probabilidade. Então o centro dessa montanha aqui é o que é mais provável. Tem toda uma logística explicada no texto de como eles fizeram isso, né? Então é mais provável que os aerosóis tenham refletido um pouco da luz e compensado parcialmente o que os gases do efeito estufa estão absorvendo. Então o mais provável é que a gente tenha acrescentado cerca de 2 watts por metro quadrado de calor no planeta. Então o problema é que, apesar de 2 watts parecer pequeno, a área do planeta é 5,1 vezes 10 a 14. Então, se você multiplicar 2 por 5,1 vezes 10 a 14, você vai chegar em 10 vezes 10 a 14, que é 10 a 15. Então, essa potência de 2 watts por metro quadrado, ela vai significar lá na frente um total de mais ou menos 1000 terawatts. Então a quantidade de energia que isso aqui representa, esses 2 watts, é cerca de 50 vezes mais energia do que todo o combustível que o planeta queima. E é por isso que o balanço energético natural do planeta ser perturbado é mais importante, significativo ou perigoso do que a gente produzir uma fonte de calor enorme e tentar a gente aquecer o planeta. Realmente o planeta é tão grande que a gente não consegue produzir tanto calor para, com o nosso calor, a gente alterar a temperatura dele. Mas o que a gente consegue fazer é alterar a atmosfera para que a atmosfera passe a absorver mais radiação do Sol. Então, dizendo de outra maneira, o nosso poder é 20. O poder do Sol é 200 mil, certo? 173 mil terawatts, como eu mostrei no slide anterior. Então, você mexer em 0,1% do que o Sol manda para a gente é bem pior do que você dobrar a quantidade de energia que a gente está consumindo. Então o problema da nossa energia não está no consumo de energia em si, mas está no fato de que fontes como a biomassa não são suficientes, então a gente está tirando carvão, gás e petróleo do planeta, queimando ele e colocando uma quantidade enorme de carbono na atmosfera que não estava lá, ou não esteve lá por muito tempo. Então, entre vários problemas que acontecem, que eu não vou entrar em detalhes sobre todos eles, até porque eu não domino todos também assim, tem o problema do ciclo desses gases na atmosfera, né? Então, esse aqui é só um exemplo para dar de um artigo relativamente recente, em que eles estão medindo, estudando o efeito desses radicais OH no alto da atmosfera. Porque o que acontece é que o metano vai para lá, o metano talvez seja o principal, e o metano tende a reagir com o OH. E é por isso que a gente fala tanto em carbono e fala mais em CO2, porque o CO2 ele vai ficar na atmosfera por muito tempo, por séculos. E o metano, as melhores estimativas que a gente tem hoje é de que o tempo de vida dele na atmosfera é da ordem de 10 anos. Então, se você parar de emitir metano agora, daqui 10 anos você vai ter a maior parte dele, mais de 50% dele, já vai ter sido
já vai ter reagido com alguma coisa e virado outro gás, inclusive gás carbônico. Então, um dos grandes desafios que a gente tem com as mudanças climáticas, e dá para fazer um gancho com o que a gente está passando agora com o Covid, é que no caso do Covid você tem um delay entre ficar em casa e 15 dias depois, ou um mês depois, começam a diminuir os casos de internação e por consequência, um pouco depois, também com outro delay, o número de mortos, né, ou a taxa de mortos, vamos dizer assim. Então, o que acontece no caso da poluição que a gente coloca na atmosfera que produz efeito estufa, é que se a gente parar de colocar ela, a gente vai continuar com o mesmo problema por muito tempo. Porque o carbono vai continuar na atmosfera. Então é por isso que algumas coisas como o nível dos oceanos, ele vai continuar subindo por 100 anos, isso é inevitável. Não tem como reverter esse processo, pelo menos não por nada que a gente conheça até agora, né? E aí, do metano, já que ele é o segundo gás mais importante, eu separei aqui um vídeo que está no YouTube, é da NASA, né? A NASA tem dois perfis bastante interessantes sobre esses assuntos. Um é esse aqui, que tem diversos tipos de animações como essa que eu vou mostrar, e existe também o da NASA de mudanças climáticas, que tem coisas mais específicas, né? E a maioria comentadas por cientistas da própria NASA, então eu recomendo esse canal para quem quiser procurar mais detalhes. E nessa animação aqui, ó, então esse que está em laranja, avermelhado, isso representa a concentração de metano na atmosfera. Mas é importante notar que aqui a concentração tem partes por bilhão. Geralmente, quando a gente fala de concentração de carbono na atmosfera, a gente está falando da concentração de CO2 ou do equivalente daquele outro gás em CO2. Então, no caso do CO2 especificamente, a gente bateu o recorde essa semana ou semana passada e a gente passou um dia com a média diária medida no Havaí, que é uma ilha por aqui assim, em 418 partes por milhão. Então o metano ele é bem mais difícil de encontrar, na verdade, do que o gás carbônico. Só que ele é pior, por o potencial dele de absorver calor da atmosfera, por exemplo, já é bem pior, né? Então o que dá para ver aqui, que a NASA está monitorando com satélites, é a emissão de metano de regiões como a Amazônia, porque a decomposição de matéria orgânica vai emitir muito metano. Então, lixo, aterro sanitário emite muito metano. Então, não necessariamente a emissão de metano está ligada às cidades, ainda que ela esteja ligada, por exemplo, com a produção de energia, né? Então, o que acontece é que essas fontes aqui são fontes naturais de metano. Elas sempre existiram e tem um ciclo que faz parte da floresta. Agora, o problema é que a gente está colocando mais metano. E o que o pessoal começou a descobrir mais recentemente é que existem regiões onde a emissão de metano é especialmente intensa. E aí é uma emissão, eu vou dizer, urbana. Eu vou dizer que tem a ver com, ainda que não seja emitida naquela cidade, mas tem a ver com a produção de energia para aquela cidade, ou com a extração de gás, ou com a extração de petróleo, etc. E por isso tudo, a temperatura do planeta está aumentando, né? Nessa animação, a gente tem a média da temperatura nesse período que está aqui, né? Então pega um período de um ano. E o que a gente começa a ver é que depois dos anos 70, a gente começa a ver um aumento sistemático, né? Sobra poucas regiões onde aparece azul, que significa que a temperatura tem diminuído. Mas é importante também levar isso em consideração, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, tem gente até que fica
questionando, antes chamavam de aquecimento global, agora chamam de mudanças climáticas. Existem lugares onde a temperatura está aumentando, como por exemplo a gente pode ver aqui ó, do Brasil, sei lá, de Santa Catarina para cima. A gente tem uma média de temperatura entre 2015 e 2019 de quase 2 graus, sei lá, 1,5 graus acima das médias históricas. E em outras regiões mais raras, mas em outras regiões, como no sul da Patagônia, por exemplo, a temperatura está até diminuindo. Então isso aqui precisa ser interpretado com bastante cuidado. O link está aqui para quem quiser ver a animação ou procurar mais informações. Então o que acontece é que, por exemplo, essa ponta da Antártica aqui é onde tem muito gelo derretendo. Então esse gelo derretendo aqui pode fazer esse negócio aqui esfriar. Fica mais frio do que deveria. Então, talvez por isso também seja mais correto a gente falar em mudança climática do que aquecimento global, porque em locais pontuais podem acontecer fenômenos diferentes. E especificamente eu não fui estudar esse aqui para entender por que ele está acontecendo. É provável que a gente nem tenha certeza sobre isso. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é que as correntes oceânicas estão sendo afetadas. Porque se você muda a temperatura do oceano, você muda a densidade, e são essas diferenças de densidade entre as diversas partes do oceano que produzem correntes. Então o que isso tem feito é que em algumas regiões a temperatura esfria, onde aparentemente não faria tanto sentido, como aqui em cima, no sul da Groenlândia, à direita do Canadá aqui no mapa. Então nesse bloco tem um vídeo no site da NASA ali, em que um pesquisador do assunto explica que uma das coisas que eles acham é que uma corrente marítima que leva calor daqui do Equador lá para cima, ela está perdendo um pouco de força. Então, se ela está perdendo força, chega menos calor lá perto da Groenlândia. E por isso essa região estaria esfriando. Então, ela está esfriando, mas isso é causado pelo aquecimento global. Só que o aquecimento é global e em algum lugar pontual pode acontecer um outro fenômeno. E aí, para encerrar, já que eu falei do movimento da água, né? Eu peguei aqui um outro vídeo que está nesse outro perfil da NASA, o NASA Climate Change, em que ele mostra, são medidas da superfície da água feitas com satélite. Então ele pega só o primeiro, o segundo centímetro da água dos oceanos e consegue medir mais ou menos quanto de sal tem naquela água. Então, basicamente muda a emissão de luz de uma certa forma muito específica porque tem mais ou menos sal na água. Então eles bolaram um satélite muito sensível para medir isso. E aí aqui, ó, nessa imagem que a gente está vendo do Brasil, isso aqui é o Rio Amazonas, né? E essa parte azul que a gente está vendo aqui não é água doce, mas é água do oceano com um pouco menos sal por causa do fluxo de água do Rio Amazonas entrando no Oceano Atlântico. Então eu vou dar o play para vocês verem o movimento que esses fluxos de água fazem, né? E então estudar as mudanças climáticas envolve fazer um estudo de variações no movimento da água, no movimento dos ventos e não apenas na temperatura. A temperatura é o principal indicador, certamente, mas a gente vê diversas situações que não são triviais de se explicar. Por exemplo, recentemente, a gente tem algumas regiões onde começou a aumentar a quantidade de gelo. Então esse aqui é um outro vídeo que eu peguei
tem um outro perfil da NASA ainda, Goddard é uma dessas, um dos programas, né, da NASA, que é basicamente um satélite em diversos instrumentos para analisar o que está acontecendo com a água e com o gelo do planeta, né? Então, no vídeo aqui tem comentário dos cientistas que fazem o trabalho mesmo, e o que a gente viu nos últimos anos é um aumento na camada de gelo na Antártida, ao mesmo tempo que uma diminuição acentuada do gelo no Ártico. Mas isso não significa que está esfriando a Antártida. Isso significa que durante o inverno tem mais regiões que estão formando gelo, só que isso é o gelo sazonal, é o gelo que vai derreter. E que vai derreter todo ano. E o que tem diminuído constantemente ainda é o gelo permanente. Então, estudar esse tipo de coisa e entender as consequências do balanço energético, do fluxo de calor que entra e sai do planeta, envolve parâmetros imensos. Assim, não dá para falar só em temperatura e achar que a gente está discutindo com propriedade esse assunto. A gente sempre vai precisar de mais informações e certamente a NASA vai entrar para a história com esses estudos com mais peso do que ela já entrou por ter mandado o homem para a Lua.